O tema é perspectivas futuras para as disfunções do assoalho pélvico, em particular o laser. Em especial, vou falar sobre o laser na incontinência urinária. Eu gostaria de salientar aqui que nenhum dos equipamentos que eu vou mostrar, eles têm algum tipo de conflito de interesse. São equipamentos que estou utilizando no meu trabalho, e eles não interferiram em nenhuma parte do teor do estudo. Inicialmente, gostaria de falar sobre esse alerta do FDA. Esse alerta foi publicado agora em julho de 2018. É um alerta que foi direcionado aos pacientes e provedores de saúde e fala sobre o uso do laser e radiofrequência, dizendo que não haveria dados de segurança e efetividade com relação ao rejuvenescimento vaginal, procedimentos cosméticos vaginais, síndrome geniturinária da pós-menopausa, incontinência urinária, função sexual, e também alerta sobre a associação com efeitos adversos, como queimaduras, cicatrizes e dor crônica. Acreditamos que esse alerta ele está um pouco exagerado, e na publicação desse alerta existem apenas duas referências, dois trabalhos por onde nortearam este alerta. Então, mais uma vez, é importante a gente conhecer um pouquinho mais sobre o laser e entender o que está acontecendo. Trago aqui algumas publicações do laser, publicações estas que estão todas são encontradas na PubMed, 95 trabalhos de laser para incontinência urinária e 67 trabalhos para atrofia vaginal, também chamada de síndrome geniturinária da menopausa. São série de casos de curto tempo de acompanhamento, estudos caso-controles e revisões sistemáticas. Aqui eu trago um estudo de um autor italiano, de 2015, é um estudo observacional, multicêntrico, para a síndrome geniturinária da menopausa e incontinência urinária. Ele observou 1.500 mulheres na pós-menopausa, fez um segmento de 12 meses e, como resultado, ele teve 70% de melhora na perda urinária e 80% de melhora no ressecamento vaginal. Aqui um outro estudo, de 2015 também, com 175 mulheres, onde ele incluiu 66% de mulheres na incontinência urinária de esforço e 34% com incontinência urinária mista. Ele fez 2 a 3 sessões de laser, no espaço de 2 meses, com melhora de 77% para incontinência urinária de esforço e 34% de melhora na incontinência urinária mista. Talvez um provável efeito duradouro de 12 meses. Aqui é uma revisão sistemática grande de 2017, uma revisão envolvendo ginecologistas, dermatologistas, plásticos e uroginecologistas. Eles observaram os equipamentos de laser de CO2, laser e erbium, radiofrequência não ablativa. Concluindo que a aplicação da energia no tratamento da incontinência urinária de esforço provocaria uma constricção da porção suburetral da vagina em até 30%, melhora do tônus da parede vaginal, melhora do controle miccional, com mínimo risco de complicações em curto e longo prazo. Aqui a gente vê que tem basicamente 2 tipos de laser no mercado, o laser de CO2 e o laser de erbium YAG. O laser de CO2 ele tem um comprimento de onda de 10.600 nanômetros. O erbium YAG, um comprimento de onda menor de 2.940. A energia é absorvida pela água nos tecidos que transforma o calor. No erbium YAG, essa absorção pela água é 10 vezes maior que do CO2. Então, há muita perda de energia na superfície, provocando um dano térmico de 10 a 20 nanômetros, enquanto que o CO2 fracionado há um dano térmico de 50 a 150 nanômetros. É importante eu salientar aqui que esse dano térmico é muito superficial, lembrando que a parede vaginal ela mede de 3 a 4 milímetros. Então, é um dano superficial. O mecanismo de ação do laser, ele promove umas novas fibras colágenas, um novo ácido hialurônico e conglomerados proteoglicanos, retenção de água em grande quantidade, contração da mucosa, aumento de vasos sanguíneos, retração do colágeno superficial e reorganização do colágeno profundo. Nesse primeiro tecido, a gente vê que é um tecido atrófico, uma mucosa vaginal fina, tem pouquíssimo glicogênio e tem um tecido conjuntivo muito compactado. Esse segundo tecido é um tecido 2 meses após a aplicação do laser. Então, a gente observa que é um tecido que já tem um espessamento maior, formação de papilas, formação de novos vasos,
presença de glicogênio e desprendimento de células. Então, a gente observa que existe uma atividade desse tecido. Isso 2 meses após a aplicação do laser. Aqui. Para entender um pouquinho mais aqui sobre esse laser fracionado, que é o laser do meu estudo, ele é formado aqui por uma ponteira vaginal em forma de espéculo em gaiola com jogo de espelhos dentro. Faz-se um movimento rotatório, 360 graus dentro da vagina, com aplicação em toda a parede vaginal. Nesse outro slide aqui, a gente consegue ver as aplicações do laser em micropontos. E essas áreas SANS, elas sofrem um dano térmico também. E exatamente nessas áreas SANS, onde vai ter uma ativação das proteínas de choque, fatores de crescimento, com aumento da resposta inflamatória e ativação dos fibroblastos. Então, tudo acontece na área SAN, ao lado desse efeito térmico do laser. Mais uma vez, a gente vê que o efeito térmico dele é superficial e, claro, quando aplicado nas doses certas e na potência certa. Aqui eu vou apresentar para vocês o projeto LARF. É um projeto de utilização de laser e radiofrequência. É um projeto bem interessante, um projeto lá da Escola Paulista. É um projeto temático envolvendo laser fracionado e a radiofrequência microablativa. São 6 linhas de tratamento. Essa primeira linha de incontinência urinária é a minha. E também tem uma linha de tratamento de investigação da síndrome da bexiga hiperativa, síndrome da gênito urinária da menopausa, pós-radioterapia, pós-câncer de mama e usuárias de contraceptivos hormonais com dispareunia. O meu trabalho em relação à incontinência urinária de esforço é um estudo randomizado controlado. Tenho já 15 meses de estudo, 3 grupos de pacientes, grupo controle, grupo de laser e grupo de radiofrequência. Faço a aplicação uma vez por mês durante 3 meses consecutivos. E aqui, então, apresento uma prévia aqui dos meus resultados. A média de idade do meu grupo é de 50 anos, paridade 2 filhos, IMC de 29, a metade na pós-menopausa, uma perda inicial de 4 vezes ao dia, 6 meses após o tratamento, com laser, eu vejo 0,5 de perda urinária ao dia, uma melhora de 60%, e no grupo da radiofrequência, 1,5, 40% de melhora. Ainda é um estudo em andamento, então a gente não tem uma estatística para comprovar qual seria o melhor equipamento. Aqui a gente consegue colocar em gráfico, visualizar bem a melhora do laser e da radiofrequência em relação ao número de perdas urinárias. Aqui uma melhora importante também da noctúria, no grupo de laser e da radiofrequência. E aqui melhora de parâmetros da sexualidade após 6 meses de tratamento, que é uma outra pesquisa que nós estamos fazendo junto com a incontinência urinária. Observamos uma melhora da perda urinária no coito, uma melhora de lubrificação e uma melhora da libido, após 6 meses de tratamento. Considerações finais. Então, assim, sabemos que existem novas tecnologias utilizando laser, utilizando energia, podendo ser o laser CO2, o laser Erbium, radiofrequência e a luz pulsada. Observa-se que os resultados são bem positivos na síndrome geniturinária da menopausa, no que se refere à atrofia, sexualidade e queixas urinárias. Também temos trabalhos com melhora na incontinência urinária de esforços e alguns na síndrome da bexiga hiperativa. Porém, faltam estudos randomizados e de longo prazo. Também estabelecer parâmetros de indicações, reaplicações e número de sessões. Temos trabalhos em andamento no Hospital das Clínicas, na Escola Paulista, Santa Casa, Heliópolis, ABC, que vai poder nortear aí bastante em relação a esses estudos. Importante, habilitar os médicos especialistas para os procedimentos, sempre avisar o paciente que são novas tecnologias, então elas devem assinar esse termo de consentimento livre esclarecido. Evitar termos como estética, rejuvenescimento vaginal, não é esse o propósito. O foco, sim, é na função urinária e sexual e também advertir sobre possíveis efeitos colaterais. Um filminho bem rápido do equipamento que eu estou utilizando lá no meu estudo, na Escola Paulista. É o laser de CO2 fracionado. Então, existe essa ponteira vaginal. Essa ponteira vaginal é autoclavada. Parâmetros que a gente muda em relação ao que a gente quer do tratamento.
é de fácil utilização, coloca-se dentro da vagina e faz movimentos giratórios ao longo de toda a vagina. Vai retraindo a ponteira e vai disparando a energia em toda a parede vaginal. Faço aplicações em 2 passadas e também na região suburetral. Aqui dá para a gente ver bem o local da energia. Há um desconforto leve durante a aplicação. E essa ponteira é retirada, lavada e autoclavada.